professor Eduardo Vilela e esse é o Economia em Foco. Encerrada mais uma reunião do Copom, eu recebo aqui Ronaldo Távora e Leonardo Ribeiro para discutir os principais pontos da reunião e como essa decisão impacta os seus investimentos. Sejam muito bem-vindos, Léo e Ronaldo. Ô, Ronaldo, nós tivemos um corte de 75 pontos na taxa básica de juros, conforme já sinalizado pelo Copom, né, que seria um movimento possível na reunião de maio. E agora temos aí a Selic no patamar de 2,25. Fala um pouquinho para a gente, quais foram os principais motivadores do Copom para essa decisão? Ok, Edu, vamos lá. Bom, não tivemos surpresa nenhuma, né? Nós imaginávamos, o nosso cenário era uma queda de 75 e assim era a aposta majoritária do mercado, então sem novidades até aí. Também sem poucas novidades no que diz respeito ao contexto em que o Copom fez essa redução. Basicamente, o que ele confirmou é o que todos nós já sabemos, né? O mundo está em recessão, o Brasil está em recessão e o cenário inflacionário é muito confortável. Portanto, isso dá uma tranquilidade tremenda ao Copom em fazer mais essa redução e em promover mais esse estímulo monetário para a economia. Então, sem maiores detalhes. Nós temos uma leve discordância em relação ao ponto que o Copom levantou, que na avaliação do Comitê de Política Monetária ele colocou que os riscos inflacionários são simétricos, portanto, são riscos de mesma intensidade para cima ou para baixo. A nossa discordância é que, do nosso ponto de vista, os riscos são assimétricos, no sentido de que é mais provável que a inflação surpreenda para baixo do que para cima. Então, basicamente, esse foi o contexto em que o Copom reduziu mais uma vez a taxa Selic. Ô Ronaldo, e o Copom falou sobre o eventual ajuste residual para a reunião de agosto. O que a gente pode esperar como os próximos passos da política monetária? Muito bem, Edu. Eu entendo que essa é a parte mais relevante da nossa conversa, né? Falar sobre o futuro. Já adiantando, mesmo antes da decisão do Copom, já tínhamos um cenário de mais uma redução da Selic de 25 pontos na próxima reunião, levando a Selic a 2%. Né? Ou seja, um novo patamar histórico. Na nossa visão, esse cenário foi reforçado. Agora tem um ponto importante aqui, nós não esperávamos ou tínhamos a expectativa que o Copom fosse mais neutro na sua sinalização. Mas ao contrário, obviamente que fazendo as devidas ressalvas do ponto de vista de que a autoridade monetária vai acompanhar os efeitos da pandemia e os efeitos das medidas já adotadas para aí sim tomar a sua decisão, mas ele sinalizou, como você muito bem disse, que um eventual ajuste será residual. Eu queria me deter a essas duas palavras. Quando você coloca no comunicado já a discussão de um eventual ajuste, na nossa visão é que isso já está, vamos dizer assim, combinado ou contratado ou discutido, talvez seja a melhor palavra, discutido pelo Copom. E o residual, na nossa visão, fica totalmente coerente com a nossa perspectiva de queda de 25 pontos. Em que condições essa queda não aconteceria, ou essa nova queda não aconteceria? Na minha visão, são duas condições. A primeira delas é se a atividade econômica surpreender positivamente e se a inflação se deteriorar, ou melhor, se as perspectivas inflacionárias se deteriorarem de forma relevante. Ambos não fazem parte do nosso cenário. Como referência, por exemplo, a gente está imaginando aqui a nossa projeção sugere uma queda do PIB um pouco acima de 12% no segundo trimestre. Né? Obviamente que eu tenho uma recuperação da atividade econômica ao longo do segundo semestre, mas ainda assim com uma queda do PIB relevante, aí na casa de 6,6%. Né? Então, atividade econômica fraca e inflação sob controle garantiriam essa nova queda. A outra condição seria uma deterioração importante das condições financeiras. Também não faz parte do nosso cenário. Como a gente olha os indicadores recentes, os preços dos ativos têm melhorado recentemente. Portanto, as duas condições não fazem parte, por hora, dos nossos cenários. Portanto, a gente reforça a queda de 25 pontos, levando a Selic a 2% ao ano. É um cenário certamente desafiador
para os investimentos, mas na nossa visão temos uma convicção forte que ele faz parte, juros baixos farão parte de um novo normal daqui para frente. Obrigado, Ronaldo. E Léo, a gente já falou aqui bastante sobre diversificação de investimentos. Agora, nesse cenário de juros baixos, onde os fundos de renda fixa acabam sendo bem impactados, a vida do investidor está ficando mais difícil, né? Fala um pouco para a gente quais estratégias a gente tem à disposição para poder fazer uma diversificação eficiente dos nossos investimentos. Excelente ponto, Edu. Realmente estamos diante de um novo normal. Taxas de juros na casa de 2% e o investidor acaba tendo que buscar outras opções de investimento. Experimentar um pouco mais de risco continua sendo uma opção para aquele cliente que quer tentar ganhar um pouquinho mais. Só queria acrescentar que sim, existem produtos na nossa prateleira que conseguem agregar um pouquinho de retorno para o cliente. Só para destacar alguns, no mês passado, por exemplo, o BB Renda Fixa e Infraestrutura, ele entregou um retorno para o cliente na casa de 1,79% e o BB Multimercado Multiestratégia na casa de 1,2%. E para aquele que toca um pouquinho mais de risco ainda, o BB Ações Multissetorial entregou mais de 9% para o nosso cliente. Trouxe algumas opções de produtos sugeridos, tá? Mas a grade completa e toda a nossa carteira sugerida, ela está disponível aqui na playlist Investalk, tá? Inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês consigam avaliar individualmente cada um dos produtos. Mas cabemos ressaltar, o produto ideal para o nosso cliente não seria um produto, mas uma carteira, tá, com vários ativos. E para aquele cliente que está começando a diversificar, tem um caminho mais simples? Tem sim. O banco no mês passado lançou um novo fundo para vocês, o BB Multimercado Carteira de Investimento. É um produto que sintetiza, que ele persegue esse mix, essa carteira sugerida moderada do Banco do Brasil. Uma opção interessante para o cliente que está começando a diversificar. E para aquele cliente que quer já alocar diretamente nos produtos sugeridos, o Banco do Brasil disponibilizou uma funcionalidade no app, a funcionalidade Investir por Objetivo. Dentro do menu Investimentos, a assessoria Investir por Objetivo. Com um clique você consegue comprar toda uma gama de produtos adequado aos seus objetivos e ao seu perfil de risco. Legal, Léo. Obrigado. Mas me fala uma coisa, nós sabemos, né, que os investidores eles têm diferentes perfis e objetivos, né? E para aquele investidor, né, que nesse momento não está disposto a uma parcela maior, a assumir mais risco nos seus investimentos, o que ele teria de opção? Ótimo ponto, Edu. Realmente, temos clientes que não estão dispostos a experimentar um pouco mais de risco, um pouco mais de volatilidade nas suas carteiras. Eu vou trazer um pouquinho de um bate-papo que a gente teve com o Ronaldo alguns meses atrás, que a gente falou um pouco desse tripé, de risco, de retorno e de liquidez. Então, para aqueles clientes que não estão dispostos a ter um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de risco nas suas carteiras, ele poderia usar uma estratégia de minimizar ou de diminuir a liquidez, trabalhando com produtos que tenham uma carência maior, como o caso da LCA ou alguns fundos de investimento que têm uma cotização um pouco mais longa, como o caso do BB Multimercado Carteira de Investimentos que eu trouxe, ou o BB Renda Fixa Estratégia Ativa. Então, opções no portfólio temos. A gente tem que adequar aquilo que faz sentido para cada cliente e as necessidades do dia a dia, de reserva de liquidez e de rentabilização do seu patrimônio. Ronaldo, Léo, muito obrigado pela conversa e por trazer informações sobre o atual cenário que ajudam os nossos clientes na tomada de decisão sobre os seus investimentos. Edu, sempre à disposição. Até mais, até uma próxima. Obrigado, Edu. Obrigado a todos que nos assistem. Até a próxima. Eu também me despeço por aqui. Quem quiser pode continuar acompanhando a gente na playlist de podcasts Investimento em Foco, aqui no YouTube, ou também no Spotify, na playlist Investimentos e Educação Financeira. E lembre-se, se vai investir, comece hoje.